Eu sei que vocês aqui do canal gostam bastante de investimentos de médio a longo prazo, montar aquela carteira de ações, olhando os fundamentos de uma empresa, mas no mercado existem várias maneiras de a gente fazer esses investimentos e, inclusive, a gente consegue aliar algumas técnicas. E hoje eu queria falar com você sobre a análise técnica, e aí eu resolvi trazer o Kim, que entende muito sobre isso, para dar uma palhinha pra gente. Antes, se apresenta, Kim. Obrigado pelo convite, Bia. É um prazer estar aqui no seu canal. Eu sou Aliakim Pereira de Sá, analista de investimentos do grupo XP Investimentos. Estou no mercado há 15 anos e hoje vou falar com vocês um pouco sobre análise técnica. Gente, eu vou deixar o link do canal do Kim aqui embaixo, vocês podem dar um pulinho lá, tem bastante conteúdo de análise técnica, né? Antes da gente partir para esse lado de como que a gente pode usar a análise técnica para os nossos investimentos, você consegue resumir para a gente o que é a análise técnica? Com certeza. A análise técnica é o estudo do mercado através de gráficos. É a maneira de você interpretar como o mercado se locomove, como ele se desloca através de gráficos. Ou seja, a presença compradora ou a presença vendedora vai estar refletida exatamente em gráficos. Gráficos que estão em tendência de alta quando o mercado está otimista, ou gráficos que estão em tendência de baixa quando o mercado está pessimista. Basicamente, a gente se apoia em padrões estatísticos e são padrões que se repetem ao longo do tempo e a gente toma a decisão de compra ou de venda em cima desses padrões. Ok, Kim, eu sei que vocês usam bastante isso para o day trade, que inclusive você tem uma sala que as pessoas podem acompanhar também você lá no dia a dia. E aí você usa para isso gráficos em tempos mais curtos, né? Tipo de 1 minuto, 5 minutos. Mas se a gente quiser trazer isso para o investidor de médio a longo prazo, que talvez ele até tenha escolhido uma ação pelos fundamentos, mas talvez ele queira sim traçar alguns alvos, porque às vezes as pessoas querem sim vender quando a ação ficar mais cara e colocar outra na carteira e assim vai. Tem como a gente aliar o gráfico com esse tipo de investimento de análise fundamentalista? Com certeza, a gente até costuma dizer que essa é a combinação perfeita, né? Você escolher boas empresas que possuem bons fundamentos, ou seja, a saúde financeira, e encontrar o melhor time através dos gráficos. Como você bem mencionou, a gente tem possibilidade de utilizar a análise gráfica para tomada de decisão no curtíssimo, curto, médio e até mesmo no longo prazo. Uma observação importante, sempre que a gente vai para um prazo mais longo, né, a análise fundamentalista volta a fazer a total diferença na tomada de decisão. Mas, olhando exclusivamente através dos gráficos, né, a gente tem condições de montar as nossas operações, startar as nossas compras e até mesmo definir objetivos através da análise técnica que são extremamente satisfatórios também para posição, para investimento de médio e longo prazo. É claro que essas operações precisam de muito mais paciência por parte do investidor, porque através da análise gráfica vai demorar muito mais tempo para você encontrar os padrões que a gente usa para tomar as decisões e depois de startado, claro, aí depende muito de um ciclo positivo da economia para que aquela empresa consiga performar e atingir então o objetivo pré-estabelecido. Você sabe que eu faço muito isso, Kim, porque quando eu comecei no mercado, eu comecei nessa parte do day trade, então de cara já tive contato com gráfico e essas coisas. E quando eu comecei a montar minha carteira aí de médio a longo prazo, eu já estava muito familiarizada com gráfico e isso me ajudou no sentido de que eu conseguia abrir um gráfico e saber os preços que aquela ação já tinha praticado. Eu conseguia linkar talvez momentos de mercado que aquela ação, sei lá, despencou e veio a valer tanto e tentava entender o porquê ela estava valendo aquilo e até mesmo para traçar alvos. Por exemplo, a ação hoje está aqui, aí eu ainda uso, até hoje eu dou uma traçada naquele Fibonacci, sabe? E aí eu tento ver qual é o potencial dessa ação. E eu vou acompanhando ela, sim, pela análise fundamentalista, mas vira e mexe eu vou lá e faço uma desenhadinha no gráfico para saber se ela continua como eu imagino ou se talvez eu possa mudar os alvos dela, se eu acho que ela vai performar mais. Então, sei lá, o que o gráfico está me mostrando? Eu uso as duas porque parece que me dá mais certeza no meu investimento, sabe? Com certeza, é como eu falei, é a combinação perfeita. E a análise técnica tem essa vantagem. Muitas vezes a economia ainda não começou a demonstrar sinais de recuperação com mais precisão, vamos dizer assim, mas o gráfico já começou a dar os primeiros sinais. Então você consegue muitas vezes encontrar um time melhor para fazer a sua entrada. E claro, o acompanhamento da operação, por se tratar de um gráfico maior, ou seja, uma periodicidade maior, você tem muito mais filtro, então é muito mais tranquilo tomar decisões no swing, em montagem de carteira, ou seja, posições de médio e longo prazo.
o que para quem tem uma visão de investidor, de médio e longo prazo, faz todo sentido, sem sombra de dúvidas. Kim, para quem então de repente vai decidir começar a olhar os gráficos agora, você tem algum período que você indique para a pessoa aí que quer investir no longo prazo? A gente pensando aí, sei lá, em 3, 5 anos, ou sei lá, no médio prazo, que seja para investir meses, assim? O gráfico semanal é o gráfico que eu mais utilizo para tomada de decisão nessa visão que você mencionou. Então, para quem está começando, o ideal é aprender, claro, desde o início, análise técnica, começar a acompanhar os principais papéis, as principais empresas através do gráfico semanal e mensal também. E aí, à medida que o mercado oferecer as oportunidades, classificar quais são as empresas que você vai então tomar a decisão e ali montar a sua posição, gerenciar o seu risco. A diversificação nessas estratégias é muito importante, né? Estratégia de médio e longo prazo você precisa diversificar, claro. Montar uma carteira com vários ativos, uma que deu errado, de repente outras 2 ou 3 que performaram bem, acaba compensando aquela e te dando um resultado muito positivo. Certo. A gente pode até pegar exemplos de 2015 para cá, onde a gente teve o Ibovespa saindo de um processo de reversão, depois veio o impeachment, e a gente viu grandes empresas como, por exemplo, o Vale, ou até mesmo a Petrobras se recuperando muito bem. Vale saindo dos 12, 13 reais e hoje está na casa de 52 reais. Aí é um problema, né, Kim? Porque as pessoas acho que viam lá em 2014, 2015 a bolsa lá embaixo, e por mais que a gente tenha aquele desejo de comprar, o medo não deixa a gente comprar. Mas eu lembro que na época, quando eu resolvi montar uma posição, sim, lá em 2015, eu fui recorrer aos gráficos para isso. E eu ficava tentando encontrar suportes gráficos nesse sentido e foi onde eu comecei a me posicionar. Então, eu acho que conseguir aliar essas duas coisas foi muito importante, porque o mercado é timing, só que às vezes a gente deixa esse timing passar por medo ou porque muitas pessoas não entendem que o mercado precifica antes as coisas que vão acontecer, né? Perfeito. Isso é muito importante. Como você falou, o mercado é timing. Então, para você que está começando, para você que vai colocar isso em prática, movimentos de correção, períodos de crise, principalmente para quem está líquido, é exatamente onde você precisa dar maior atenção para a Bolsa, porque após esse movimento de crise ou após esse movimento de correção, vão surgir boas possibilidades, boas oportunidades para você comprar através dos gráficos semanais e mensais e montar a sua carteira para médio e longo prazo. Kim, muito obrigada por ter vindo aqui no canal e trazer essas dicas para as pessoas, porque elas pediam sim bastante isso sobre análise técnica aqui no canal também. Então, muito obrigada para você, pessoal. Vou deixar o link do canal do Kim aqui embaixo. Vão lá, se inscrevam que tem muito conteúdo bacana e eu vejo vocês numa próxima.